Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Bom, eu acredito que com tudo que está acontecendo, né? Com tudo que está acontecendo, nós temos que estar em oração para que estejamos um pouco mais apoiados, né, no poder de Deus para tudo que está acontecendo. Eu ando participando das notícias, né, do que aconteceu na Bahia, do que está acontecendo, porque não acabou ainda, né, as chuvas e tudo, mas graças a Deus o nosso presidente, ele está dando conta de ajudar as pessoas, né, de dar suporte, salvamento agora nesse momento, dinheiro também para que eles tenham, né, está liberando o fundo de garantia, depois vai ajudar na moradia que eles perderam, muitos perderam seus negócios, né? Olha, esses são os momentos, eu posso dizer que momentos finais de tudo que nós estamos vivendo dentro da transição planetária, né? Que eu venho falando para vocês. Temos que estar fortes, permanecermos fortes, porque tudo o que acontece na vida, no planeta, na nossa vida, não depende de nós, não. Temos a nossa colaboração, sim, mas tudo está nas mãos de Deus, né? E faz parte dessa transição, todos esses eventos. Na América também, né? Teve aquele tornado em Nova York. Meu Deus, quanta destruição, né? Quanta destruição. Pode até ter o dedo do homem também, né? Em algumas tecnologias, mas tudo está sob o comando de Deus, viu? Estejam em paz, não tenham medo de nada, somente orem e elevem o seu pensamento para que o seu sentimento e a sua emoção não seja pesada, para o seu bem e para o bem coletivo, não? Então, gente, hoje, olha, segunda-feira, 13/12/2021, mais uma live com um esclarecimento assim um pouco mais dividido, porque quando a última explicação, bom, desde o começo eu estou tentando explicar para você como que funciona o nosso ego, a nossa espiritualidade, como que podemos lidar com isso com sabedoria, com conhecimento, não? Porque se não tem o conhecimento, se não há conhecimento, é difícil o entendimento, não? Do dia a dia, o porquê disso, o que eu devo fazer. Então, é nesse momento que nós temos que querer buscar o conhecimento para sair dessa escuridão, sabe? Desse ponto de interrogação na nossa vida sobre todas as coisas, principalmente agora com os eventos, tá bom? Então fiz algumas anotações aqui, porque às vezes acaba que eu me atrapalho nas palavras, querendo ser palavras mais nítidas para vocês entenderem, né? Então fiz algumas anotações aqui. Então, hoje eu vou dar continuidade, tá? Até que eu sinta que tá bem esclarecido e eu sinta no meu coração de passar para frente, estender mais na nossa vida, não? Todos esses processos da mecânica quântica, da física quântica, que é o que eu vou, uma explicação meio extra, mas
com o mesmo assunto que eu falei até agora, até hoje. Então, a física quântica, mecânica quântica é a mesma coisa. E nela nós temos os 5 elementos, tá? Eu vou tratar de 4 porque tem 2 elementos, 2 conceitos, aliás, que são, um está junto com o outro, tá bom? Eu falo neles na hora certa. Então vamos começar com o vácuo quântico, tá? Que seria o primeiro conceito da mecânica quântica, é o vácuo quântico, né? E o que é o vácuo quântico? É a energia infinita, incriada e onipresente e única, que sempre existiu, sempre. Então aquela teoria para que a ciência, para que a teoria da ciência, para que nós possamos entender que tudo tem um princípio, um meio e um fim, então tem que ter uma explicação para tudo, né? Mas nem tudo tem uma explicação. Por exemplo, como que nós vamos explicar esse vácuo quântico se ele é uma energia que sempre existiu e onipresente? Vocês já devem estar imaginando de quem eu estou falando, não? Bom, vamos lá. Então, e com isso nós vamos entender que o universo, ele não é material. Os planetas e tudo, né? Tudo material não é. O planeta é espiritual, parte-se do princípio espiritual para depois se dar todas as coisas que existem, não materiais. Muito bem. Então, o vácuo quântico, que é essa energia infinita, onipotente, onipresente, onisciente, única e que sempre existiu, não? Ela que fabrica, ela que faz as partículas, porém ela não tem partículas nenhuma. Ela fica por detrás dessa partícula, porque ela é uma energia limpa. É uma energia única, limpa. Porém, ela está atrás de tudo o que ela constrói, do que ela constrói, do que ela faz, não, do que ela cria. Então ela está por detrás, tá bom? Então vamos colocar o nome nessa energia única, que nós chamamos de Deus, não? Essa energia, esse vácuo quântico, não? Que é uma energia, e vácuo por quê? Porque ela é limpa, ela não tem nada dentro. Ela é limpa, ela é transparente, ela não tem partículas, ela não tem nada, porém ela cria tudo a partir das partículas, porém ela está por detrás dela. Então, é uma energia que nós chamamos de Deus, mas muitas pessoas se ofendem porque as pessoas imaginam, nós fomos acostumados a entender que Deus é uma pessoa, porque nós somos imagem e semelhança, não? Então ele é uma pessoa, mas deve ser muito gigante, deve ser um senhor muito robusto, que está sentado num trono de ouro, não? E com a sua mão que, se ela levantar, não? A mão de Deus pesa. Porém, a mecânica quântica, a física quântica, a metafísica, que é a mesma coisa, a mecânica quântica, a metafísica, o estudo da metafísica, o estudo da física quântica é a metafísica. Nós entendemos que Deus não é uma pessoa, não tem a forma de uma pessoa. Deus é um espírito.
ele é uma energia. Porque todo espírito é uma energia. Tudo que existe, tudo que vive, que existe, independente que seja material ou espiritual, existe. Então Deus existe, porém a forma dele é uma forma espiritual. E quem pode dizer que forma tem Deus? Não? Então aí aprendemos que a forma de Deus é essa, não? É uma forma abstrata de Deus. Porque nunca ninguém viu Deus, não? Nós sabemos, se buscarmos o entendimento, nós vamos entender que Deus é o Espírito, é uma energia única, não? É uma energia única, que sempre existiu e ela é limpíssima, porém ela cria todas as coisas, né? Então vamos partir desse princípio, que é o primeiro princípio da mecânica, da física quântica, que é o estudo da metafísica, tá certo? Então tudo parte do vácuo quântico, é o princípio de todas as coisas. Então, nessa energia que é pura e onipresente, que manifesta a forma, não? A princípio não se tem nada. Ela é única, vazia, não? E está por detrás dessa forma vazia, não? Desse vácuo vazio, ela está por detrás. Então, nela não tem partículas, como eu já falei. Porém, é dela que manifesta a partícula. Não é show isso? É aquela energia, mega energia que tudo pode. Não onipotente, onipresente, onisciente. Ela manifesta a forma como o bóson de Higgs, como os neutrinos, os quarks, os elétrons, os prótons, os fótons, não? Ela é que fabrica tudo isso, não? Ela é que faz manifestar a forma de todas as coisas e todos os seres a partir dela, não? Então, ela não tem nenhuma partícula, porém, ela cria a partícula e da partícula tudo vem. Os quarks, os bórons, os nêutrons, os prótons, os átomos, que constituem o átomo. Os prótons, os nêutrons e os elétrons, não? O bóson de Higgs, os neutrinos, os quarks, elétrons, os fótons, eles constituem o átomo, que é átomo, prótons, nêutrons, elétrons. Muito bem. Que formam as moléculas, né? Então, os átomos, os prótons, os nêutrons e os elétrons que formam as moléculas. E depois das moléculas, as células. E nós somos quem? Nós somos um ser humano. Do que é feito o ser humano? De células. Se perguntar, quem você é? Você é um montante de células que fez esse corpo que tem um nome, não? Então, as partículas formam as moléculas. E as moléculas depois vão se transformar em células, né? E depois os seres vivos e toda a matéria existente no infinito. Então, a essência dessa energia pura, incriada, não? Porque o Criador, ele é um ser incriado, ele é uma energia incriada, porque ele é único. Ele é Deus, ele é único, ele é o incriado. Muito bem. É manifestar formas, a essência do incriado, dessa energia pura que é Deus, a essência dele é criar. É criar
criar as formas de tudo aquilo que existe. É uma fonte inesgotável de manifestação de formas, desde as galáxias, desde dos planetas, desde absolutamente tudo o que existe, porque o trabalho dele é criar, criar, criar. E se não fosse, o mundo já tinha implodido. Porque, pensa, não, já tinha saturado, sem criar mais nada, um planeta, uma galáxia e ponto final, não? Então já teria implodido. Então, o trabalho do incriado, não, do vácuo quântico, que é essa energia única que sempre existiu, que forma as partículas e depois a matéria, não? Através do átomo, dos nêutrons, elétrons e prótons, forma-se a matéria e aí vem a vida, não? Forma todas as coisas. E é a de infinito, não? Bom, o segundo conceito da mecânica quântica, bom, então você já sabe o princípio das coisas, né? O primeiro conceito, o princípio de todas as coisas. Aí, o segundo conceito é a dualidade onda-partícula. Aí, quando a gente fala dualidade da onda-partícula, dá a impressão que a onda, não? Mas não. Essa onda quer dizer energia, a energia com a partícula que dá o movimento das coisas, dá energia. Chegamos lá. Parte do intelecto, essa energia, parte do intelecto da pessoa querer e estar unificado com o todo. Você assiste às minhas mensagens, você já viu eu falando que para a pessoa colapsar a função de onda, ela tem que unificar o seu ser, não, com o seu ego, com a energia de Deus, com a energia infinita. Aí sim você colapsa, não todas as coisas na sua vida. Então, quando está unificado com o todo, né? Quando o intelecto, o cognitivo da pessoa está unificado com a energia de Deus, aí sim você consegue colapsar. É quando a pessoa começa a compreender que existe alguém maior que ele e que faz parte dele mesmo. Então isso é o começo do entendimento da pessoa. Não? Quando ele conhece o vácuo quântico, que ele tem o entendimento do princípio de todas as coisas, ele vai entender perfeitamente como nós aprendemos a matemática, por exemplo, a tabuada, que você vai guardando na cabeça e faz sentido, não? Então, tudo parte do cognitivo. Então, aprendeu o primeiro conceito. Para entrar no segundo conceito, então ele vai trabalhando, a pessoa vai trabalhando o intelecto dela. Continua buscando, não? Porque quanto mais você sabe, mais dá vontade de querer saber, de querer chegar numa conclusão sobre aquilo, não é? É muito gostoso estudar, gente. Nossa, eu amo de paixão. Então, quando a pessoa começa a compreender que existe alguém maior que ele, que faz parte dele mesmo, ele começa a perceber que ele tem a força nele, ele já começa a dar um up, sabe? No entendimento. Então, nesse momento, a pessoa começa a eliminação do medo nele. Não? Porque a pessoa passa a entender que ele é um observador de todas as coisas, porque agora ele entende que ele está incluso na criação divina e ele é participante da harmonia de um ser perfeito.
Então, ele entende a partir daí que ele está incluso na criação. Ele faz parte de toda a criação, de tudo que existe. Ele faz parte, não? Mas não é dele, não está nas mãos dele. Percebe? Ele só participa de todos os eventos, ele está ali, ele está incluso. Porém, ele é um participante da harmonia de um ser perfeito. Por que harmonia? Porque por mais que nós vemos uma situação difícil e achamos que aquilo é muito difícil, meu Deus, aquilo... Não, eu estou em harmonia, porque eu entendo que eu tenho o todo dentro de mim, então tudo está nas mãos dele. Tudo está em perfeita harmonia, por mais que pareça que não esteja, não? Mas não é do nosso entendimento. Então, tudo está na perfeita harmonia, tudo está acontecendo do modo que tem que ser. Muito bem, então nós temos que entender que por detrás de todas as coisas existe uma energia manifestadora e sustentadora sobre tudo. Além de manifestar, ela sustenta tudo o que ela manifestou. Então, sobre todos os assuntos, sobre todos os acontecimentos, essa energia que é o vácuo quântico, que é a energia única, não? Que sempre existiu, ela manifesta e ela sustenta até o final. Muito bem. Então, o átomo e as partículas manifestadoras tiram energia da onde? As partículas manifestadoras, o átomo e as partículas manifestadoras, de onde ela tira a energia dela? Porque o átomo, as partículas, o átomo, eles vibram, eles são energia o tempo todo, não? Da onde eles tiram a energia? Eles tiram do campo unificado, que é do vácuo quântico, é a mesma coisa. Campo unificado e vácuo quântico é a mesma coisa. É a fonte divina, não? É essa energia gigantesca e única, que também podemos chamar de vácuo quântico, que é a energia incriada, onipresente, que sustenta a matéria existente infinitamente. Nós vivemos em um universo espiritual e não sabíamos. Percebe? Não sabíamos. Aí já dá para entender para que lado nós pendemos, não? Por não saber disso. Então, daí as pessoas que não sabem disso, né, que nós vivemos num universo espiritual, acaba que vive só o eu, o ego. Primeiro eu e que se dane os outros, não? Porque o ego é isso, não? Primeiro eu, e se eu puder eu posso até ajudar alguém, mas se eu puder, se sobrar, percebe? Mas é sempre eu primeiro. É tudo tão difícil, então tudo que eu faço só dá, entendeu? É o ego. E que se dane os outros. Infelizmente é assim, né? Isso se a pessoa não tem o conhecimento, não? Mas a água tá vindo cada vez mais batendo na poupança de todo mundo, né? Que isso é vamos acordar, não? Aí não vai ter ajuda mesmo, né? Ajuda nenhuma da mecânica quântica. Porque se você não entende, você não estuda a mecânica quântica, que são os conceitos do entendimento sobre todas as coisas, não? Você não sabe o porquê disso, o porquê daquilo, porque está acontecendo isso. E agora para onde vamos? Que vai... Percebe? Então, e nós somos coparticipantes de todas as coisas com nossas emoções. Nós somos coparticipantes, porque as emoções são vibrações que vai para a atmosfera
e a atmosfera da sua casa, da sua cidade, do seu estado, do seu país, e assim vai e gira essa energia toda de todo ser humano, de pensamentos, de sentimentos e emoções, que cria a situação, que fortalece a situação, não? Muito bem. Então, a matéria e a onda, que é a energia do campo unificado, são um ao mesmo tempo, pois é ele que manifesta as partículas. Bom, agora eu vou falar do colapso da função de onda, que é a escolha da pessoa. Colapso da função de ondas nada mais é do que a escolha da pessoa. A escolha que ela decide para a vida dela. Não, porque nós passamos por isso o tempo todo. Nós decidimos, escolhemos o caminho, o que fazer, o caminho a trilhar, não é mesmo? Então depende da escolha que ela vai colapsar a função de onda. Então, são escolhas dos passos que eu vou dar na minha vida. Assim como Jesus disse, é a escolha do reino. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Daí, nós vivemos uma vida humana no mundo, mas não somos desse mundo. Porque nós somos o princípio espiritual, não? Assim como a fonte divina é. E nos fizemos matéria, não? Através da energia única, que manifestou a partícula e chegou ao átomo, e as moléculas, e as células, e nós somos um ser físico, porém o princípio é espiritual, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não? Então, nós vivemos essa vida humana, mas nós não somos desse mundo, por isso temos que reservar um tempo para o estudo da unificação, senão teremos zero de resultado. Se nós vivermos só uma vida baseada no ego, na vida física, nossa, humana, o que nós teremos se não temos o conhecimento da mecânica quântica, dos conceitos dela para entender todas as coisas, da onde parte tudo, como nós funcionamos, e é tão fácil, mas complicaram tanto a nossa vida, não permitindo que nós tivéssemos o conceito, a sabedoria do conceito de que nós somos seres espirituais. Então, o colapso da função de onda são as escolhas que fazemos. E nós podemos sim conseguir com o nosso próprio esforço tudo o que quisermos nesse mundo material, não? Que é o esforço consciente, que eu falei, que é o ego, né? Na outra live eu já falei sobre isso. Então nós conseguimos sim tudo que você quer, né? Eu quero dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Então você vai se esforçar, você vai batalhar, você vai correr atrás, você vai estudar, sobre aquilo, e vai conseguir sim, com certeza. Porém, você não vai estar, você vai estar sujeito a levar da vida uma invertida. Se você levar a vida baseada no seu ego, sobre tudo aquilo que você quer, o seu esforço físico e humano, baseado só nisso, a vida vai te dar uma invertida. Porque toda vez que a pessoa faz um bem, em contrapartida vem um mal. Porque nós vivemos num mundo dual, não? Do sim, do não, do bom, do ruim, né? Do doce, do azedo.
vou, não vou, quero, não quero, mundo dual, não? Então, é assim, toda vez que você faz alguma coisa boa ali na frente, você vai levar uma investida. Faz parte do mundo dual. Então, muita gente não entende por que ela é tão boa e só se ferra, ou só quebra a cara. Mas eu sou tão boa, eu só faço bem, eu não faço mal para ninguém. O que eu puder fazer de bom eu faço, mal não faço não, eu sou tão boa, mas cara, eu só quebro a cara. Esse é o chamado efeito sombra. Vivendo e proporcionando só o bem humano, sendo uma pessoa boa, porque ela está se baseando só no seu conhecimento intelectual e pessoal. Não roubais, não matais, não percebe? Então você segue como um robozinho, sabe? Não que seja errado, claro que não. Mas é como se fosse uma lição de escola. Você tem que decorar e seguir aquilo. Mas a fundo, como você deve fazer para naturalmente não roubar, não matar, não dedilhar, não... enfim, tudo que é errado, né? Porque a pessoa... Porque aí a pessoa vivendo assim, ela vai estar baseada só no seu conhecimento pessoal, no seu intelecto. E não no conhecimento espiritual nem metafísico, que é a explicação para tudo isso, para você entender. Gente, o importante, o principal de tudo na vida é entender. Você tem que estudar e entender tudo o que você... sobre todas as coisas. Entende? Você tem que estudar e procurar saber o porquê, o princípio, o meio e fim daquilo. Só assim você adquire o conhecimento. Se não for assim, se for só pela televisão, sentar no sofá e ficar ouvindo, você tá feito, viu bem? Bom, então, sem esse conhecimento espiritual e metafísico, que é o mais importante, a pessoa não sabe que ela está ativando uma polaridade do mal nela. Só com o conhecimento dela, né, pessoal. Ela busca um bem para suprimir um mal. O que eu falei? O mundo dual. Ela busca pela abundância para suprimir a falta. Começou a entender? Temos que você busca a abundância para suprimir a falta, né? Aí você busca a alegria para suprimir a tristeza. Aí você já pegou, né? Então temos que compreender que o movimento do átomo, daí os cientistas entenderam que o pensamento e o sentimento humano criam um colapso da onda, da função de onda, que o pensamento e o sentimento humano criam um colapso da função de onda. Os cientistas, eles entenderam que o colapso de onda acontece com o pensamento e o sentimento. E é assim que interfere com a nossa realidade, ao nosso redor, a realidade dos nossos problemas, seja no nível individual ou coletivo. Então, a emoção e o sentimento humano que realmente interferem no colapso de onda. Não é o pensamento com o sentimento e a emoção. Vamos chegar lá, porque depende onde você tem direcionado o seu pensamento, que é aquele, ou você está no ego, ou você está com a energia de Deus, não com a energia divina. Então, já o pensamento, nós temos que entender que é a partir dele, a partir do nosso pensamento,
que eu interfiro no meu sentimento e na minha emoção. Então nós temos que nos alinhar. Não é a carroça na frente do boi. O boi tem que estar na frente da carroça, não é? Então nós temos que ter o entendimento para dar qualidade ao nosso pensamento, para que o nosso pensamento então dê a direção para o nosso sentimento e para as nossas emoções. Capito? Então vivemos desde que nascemos com o pensamento, sentimento e emoção. Vida humana. Ponto. Pensamento, sentimento e emoção. Isso nós temos desde que nascemos. Por isso não adianta só nós sermos bonzinhos. Pensamento, minha vida cognitiva, humanamente, estudando, sendo educado, estando dentro da lei. Não adianta. Não adianta só ser essa pessoa inteligente e boa. É preciso conhecer o bem maior, ter comunhão interna, buscar primeiro o reino de Deus e conhecermos tudo isso como se fosse 2 mais 2 igual a 4. Tão fácil como se fosse uma formulazinha matemática. Através da metafísica, porque a metafísica é o que nos dá o entendimento do princípio, do incriado, não? Que dá forma sobre todas as coisas e que sempre existiu, que nós chamamos de Papai do Céu, não? Mas ele é espiritual, ele é uma energia infinita. Muito bem. Estudando, cientistas PhD já estão dizendo que é necessidade, olha só, então os cientistas, vários cientistas PhDs, eles chegaram numa conclusão, que é necessidade de primeira mão que a humanidade desperte para o conhecimento da estrutura do ego. Qual é a estrutura do nosso ego? É importante, porque se você conhecer a estrutura do seu ego, você vai ver que ele não funciona sozinho também. Entende? E partindo do princípio que o conhecimento vem do querer e do estudo, não? Então aí você vai conhecendo até a psicologia, não? Humana, que é que nós precisamos então, os PhDs cientistas, né? Eles já estão dizendo que é necessário de primeira mão que a humanidade desperte para o conhecimento da estrutura do ego, que é a nossa psicologia básica do ser humano. Essa é a psicologia básica do ser humano. Do ser humano, percebeu? Estou falando cientista. Então essa é a energia, a ciência básica da psicologia humana, que é o ego, o superego, o self e o trabalho com as sombras. Pessoa entendendo isso, estudando a mecânica quântica, a metafísica, ela vai ter um leque de conhecimento que a vida dela vai dar uma guinada, porque ela vai mudar totalmente o estilo de vida dela e vai ser tão automático que fica muito gostoso, sabe? Vai no automático e você só vai sentindo. Então, resumindo o colapso de onda, para eu ser criador, eu tenho que transformar o meu sentimento e a minha emoção.
Então, se eu ficar querendo bens materiais, ter mais coisas, cuidar só do que me interessa e não estiver olhando a minha volta, no meu entorno, e não ver o outro, ver só eu, não? E não julgar o outro também, porque se eu estiver olhando para o problema do outro, que é um problema grande, eu vou estar criando um problema para mim. Porque eu vou estar olhando o problema do outro, vendo o problema do outro, que o problema do outro é um problema, eu estou criando um problema para mim. Então, nós precisamos partir do princípio que sempre ouvimos falar, né? Não devemos julgar, não devemos julgar. Então, se você não ficar olhando, nós temos que tirar a força do poder das pessoas. Quando você olha para aquela pessoa, nossa, o problema daquela pessoa, você tem que minimizar o problema dela no seu pensamento, porque todos nós temos problemas, do que ficar dando corda para o problema da pessoa, porque você está julgando, você está criando um problemão para você. Percebe? Então temos que ter esse princípio. Bom, então o colapso de onda acontece por conta do sentimento e da emoção, e não do pensamento, quando esse for pensamentos humanos. Entende? Então não adianta falar assim, você vai colapsar a onda, sim, fazer acontecer, que a onda nada mais é do que a energia, né? Você vai colapsar aquela energia que está fluindo de você, que vai trazer para você aquilo. Não? Que vai para o universo e vai se juntar com outras daquela, seja boa, seja ruim, vai trazer para você em dobro. E para todos que estiverem na mesma vibração. Entende? Então, o colapso de onda acontece por conta do sentimento e da emoção, e não do pensamento, quando esse pensamento for humano, do ego, da dualidade. Então, a pessoa pode criar um bem hoje, mas amanhã ela quebra a cara e cai no buraco. Se ela for só pelo conhecimento dela, inteligência dela, tudo humanamente falando, e não tiver o conhecimento espiritual, não da mecânica física e da metafísica e todos os conceitos. E para a pessoa colapsar, ela tem que viver as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, mesmo vivendo a vida normal aqui na Terra, na superfície da Terra, não? Então nós temos que ter o conhecimento vivendo a nossa vida aqui como humanos. Mas vai dar prioridade do estudo metafísico, que é a elevação da consciência espiritual. O domínio do espírito sobre a forma humana, me tornar um com o espírito e consciência. Percebe? Aquilo que eu falei no vídeo passado. Se você, com o seu ego, a sua consciência, você unificar com o espírito único, não? De Deus, da fonte, aí sim, aí você vai ter uma vida em harmonia e de benesses. Então, o nosso ego, para você ter uma ideia, a gente fala sempre o ego, né? Mas o nosso ego, ele é fraco, ele é pequeno, ele é frágil, o nosso ego. Ele é frágil, sabe? Para onde o vento soprar, ele vai. Percebe? Nós temos que fortalecer o nosso superego. Porque o nosso superego, que é o superego, é o nosso ego fortalecido. Quando você tem conhecimento, não? Então aí você manipula o seu ego. Como ele é frágil, não, ele é Maria vai com as outras, ele é muito frágil. Então você tem que fortalecer o seu ego, deixar ele um superego, tendo o conhecimento das coisas espirituais, que é o princípio de tudo, é de dentro para fora. Que fortalecendo, né, o ego, deixa
passando a ser um superego fortalecido nessa capacidade de raciocínio e reflexão. Quando eu estou colaborando com os eventos da realidade ao meu redor. Percebe? Bom, agora vamos falar do conceito, do quarto conceito, tá? São 5 conceitos, porém, a dupla fenda e o colapso, a função do colapso de onda, elas estão juntas. Então, eu falei do colapso da função de onda junto com a dupla fenda, tá? Então, agora eu vou falar do último conceito, seria o quinto conceito, que é o efeito Zenão. O efeito Zenão é quando eu falo que eu quero aquilo, mas eu não consigo aquilo. Ah, eu quero tanto aquilo, mas eu não consigo. Isso acontece por causa da minha mente que está poluída com pensamentos poluídos de falta, de carência, de ignorância, de ignorância, de conhecimento. Não? É a falta disso tudo que faz o efeito Zenão. Eu quero tanto, mas eu não consigo. Porque você já tem embutido, quer dizer, a sua mente é poluída. Então, tudo que você quiser, todo aquele sentimento poluído lá, vai sobressair em cima daquilo que você tanto quer, do seu desejo, da sua vontade, que você não consegue. E mais que você quer, você não consegue. Então, a ignorância nada mais é que a sombra, a nossa sombra. E o desconhecimento. A sombra é a ignorância. Então, a ignorância é a sombra e o desconhecimento. Quer dizer, você não tem o conhecimento por conta... Aí você se torna uma pessoa ignorante. E essa é a sombra na sua vida. Não? Então, você tem que consertar, não tem? Então, vou trabalhar a minha sombra. A gente não fala assim? É quando o ser humano está vivendo somente a realidade da vida. Ele vai estar vivendo na ignorância. Porque o conhecimento não é o nosso intelecto. O nosso conhecimento, ele parte do princípio espiritual. Nós somos seres espirituais. Porque o dia que a nossa alma sair do nosso corpo e a gente for, não, para o lugar que tivemos que ir, e aí? Para onde foi todo o seu conhecimento, toda a sua fortuna e tudo mais? Se o ser humano fosse tão importante, né, então a gente não ia morrer. Por isso nós temos que dar a base para a nossa vida de acordo com a espiritualidade que nós somos, seres espirituais vivendo uma experiência na superfície do nosso planeta. Então, o efeito Zenão é o efeito contrário daquilo que eu quero. Ah, eu quero tanto isso, mas como que eu vou conseguir? Eu não tenho isso, não tenho condições, eu preciso daquilo, mas aquilo vai ser difícil. Percebeu, gente? Então, se eu não mudar o meu sentimento e minhas emoções, isso não vai mudar. E para mim mudar meu sentimento e minhas emoções, eu tenho que alinhar os meus pensamentos. Entendeu? Alinhar os meus pensamentos. Tem que ser uma pessoa mais fácil, sabe? Mais fácil de lidar. Porque o que eu vejo de pessoas tão inteligentes, estudadas, tudo mais... Quando se trata de você, de ouvir alguma coisa, de que ela não é a favor ou de que ela não gosta, mas ela desconhece, mas não quer saber. Porque vai contra o princípio dela. Percebe? Ah, mas o princípio dela é o princípio do ego dela, né? Porque ela não quer nem saber do que se trata, para depois ela entender o que está certo ou o que não está. Entende? É incrível isso. As pessoas, não sei, falta vontade mesmo, porque tudo está aí ó, na cara de todo mundo, mas não é todo mundo que
tem a vontade, o querer de buscar, de querer saber o porquê daquilo, gente, de Deus. Eu não entendo isso, essa falta de vontade, essa falta de, sabe, de querer saber. Nossa, hoje a gente vive num mundo tão fácil de querer saber todas as coisas, que a internet não é só videogame, brincadeira, não, sabe, vida social. A internet está aí, você tem estudos científicos comprovados para você buscar, não? E as pessoas ainda, não quero saber, não quero saber, porque isso é fake, isso é fake, isso é teoria da conspiração. Meu Deus, e não quer ouvir para falar assim, não. Eu, como pessoa estudada, inteligente, não tem nada a ver daquilo que eu estudei, não é nada assim, porque não tem nada a ver com a ciência, mas eu vou ouvir. Eu vou ouvir, como uma pessoa educada que eu sou, eu vou ouvir. Depois que ouviu, Deus pode falar no seu coração, sabe? E te dar aquela força como o Espírito Santo de Deus faz, que é uma mãezona, fica procurando um jeitinho de mostrar para aquela pessoa, faz isso, que eu vou, sabe? A pessoa não permite, não deixa. Bom, então, quando você volta em situações do passado e muda o seu pensamento, então, quando você volta no passado, aquelas situações difíceis, complicadas, não? Você volta o pensamento lá atrás, mas isso tudo para você estar endireitando as veredas dos seus sentimentos e do teu futuro. Porque pensando no futuro espiritual, não? Porque nós temos que elevar a nossa condição espiritual, não? Então, porque o efeito Zenão é que você tem todas aquelas tralhas que você carrega com você de uma vida até hoje, não, que te fez não ficar assim e não saber das coisas e não ter o conhecimento. Então, o que você faz? Aí vem o querer, e aí o querer te faz levar, nossa, aquela minha situação, aquilo que aconteceu, que ainda fica aqui, sabe? Que você vai entender de outra forma. Porque com o conhecimento espiritual, você vai entender o porquê daquilo de uma outra maneira. Não com o seu jeito humano, com o seu intelecto humano, que é limitado, sabe? Que é daquele conhecimento humano. Você vai estar muito além. Você vai ter uma condição de entendimento muito além. E quando você está nesse nível, você está ali, ó, colapsando. É onde a fonte divina que sempre existiu, ela com a energia dela consegue imantar na sua energia e pronto, colapsou. Então você quer o entendimento daquilo que passou e que não era legal, era outro entendimento humano, pesado, ruim, que me maltrata, que... Pronto. Deus e você colapsa. Você consegue ter a visão. E o seu sentimento, a tua emoção muda em um nível superior. E aí tudo começa a mudar. Você começa a endireitar as veredas da tua vida. Através do teu pensamento, que gera o sentimento e a emoção. Então esse é o efeito Zenão, é o efeito contrário de tudo aquilo que você quer, por toda a poluição que você traz à sua mente, não? Dos conceitos, tudo limitado, sabe? Você tem que deixar de ser uma pessoa limitada, você tem que abrir a sua visão, entende?
como que fala, uma fé inteligente. Buscar a verdade sobre todas as coisas. Então, a partir daí, você vai ter um outro olhar para interpretar até aquilo que já passou, entende? Dessa forma, você vai anular os efeitos daquele sentimento. Porque quando você pensa naquilo, da forma humana, é um sentimento, é uma vibração X, não? Mas quando você tem um entendimento espiritual, você eleva a sua vibração, como eu falei, e aí você consegue harmonia na sua vida. Você anula todo aquele efeito negativo, percebe? Então, olha só, se você quiser entender tudo isso, até para se beneficiar da física quântica, se beneficiar dos efeitos, que é o entendimento, gente, basta estudar a mecânica quântica e seus conceitos, até que você consiga assimilar. É difícil? É, porque é tudo aquilo que não nos ensinaram, é tudo aquilo que a ciência que nós temos, ela consegue até, mas ela não pode avançar, não pode mostrar. Agora nós estamos tendo uma certa evolução na ciência, não? Na medicina e tudo mais, uma evolução mais espiritualista da coisa, né? Que não é só a parte humana e física que funciona na vida da pessoa, né? Então, a partir daí, a gente está tendo uma pequena evolução, mas tudo tem que ter o querer de cada pessoa. Se você quer, você busca, você encontra. Então, você vai estudando, não entendi, volta. Quanto mais você vai buscando, mais você vai tendo daquilo. Então, chega uma hora que você chegou todos os conceitos e mastigou, ruminou tudo aquilo. Agora eu entendo, mas é um entendimento que até isso não dá para explicar. Porque é um entendimento da alma, sabe? Do espírito. Então, você simplesmente vive com os conceitos. É como quando você está dirigindo, o pé na embreagem é automático, não é? Você sabe como funciona, para que serve a embreagem e tudo mais tal, mas quando você aprende, o pé vai sozinho, não? E aí você curte. Então é assim que funciona. Quando você quer, tudo parte do eu quero. Então buscai o reino de Deus e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Porque tudo parte de Deus, dessa fonte única de energia, que tudo fabrica, tudo, todo o material, tudo, árvore, terra, tudo, água, tudo são partículas. Que partiu de uma partícula, da vibração dessa energia criadora, única, que sempre existiu. Tudo parte dele, tudo é criação dele. Uma cadeira que foi feita pela madeira, tudo parte da criação, não, da fonte criadora. Então, o que eu tenho a dizer para você é: queira mudar a sua vida, queira ser um co-criador sobre todas as coisas que nós vemos, que nós vivemos, que nós temos. Participe, mas aprenda para poder participar, senão você vai viver na ignorância. E com a ignorância, tantas coisas estão acontecendo que se você soubesse através do conhecimento, não, você não ia estar tão preocupado hoje.
com tudo você não ia estar. Porque é uma transformação, essa transformação é benéfica, é maravilhosa, com tantos efeitos positivos e de glória para a nossa vida. Então, bom, hoje, obrigada, querida. Então, hoje o meu recado para vocês é esse, é um recado mais amplificado, não? De estudo, que não tem de onde errar, tá? Vocês busquem, ouçam o vídeo quantas vezes for necessário e transforme-se, para que a sua vida se transforme. Porque você tem Deus dentro de você, tem o conhecimento agora para pôr em prática todas as benesses de Deus que Ele tem preparado para a sua vida. Não tema nada, por favor, entenda isso. Tudo o que ocorre, tudo o que acontece está sobre o comando, porque a fonte criadora, ela manifesta, o trabalho dela é manifestar, criar e administrar. Ela está sendo administrada e foge do nosso entendimento. Porém, se você elevar através do conhecimento, do estudo, você vai elevar mesmo sem entender, você vai elevar o seu sentimento. Aí é a fé sobre todas as coisas. Então você vai elevar o seu sentimento e vai estar em paz e seguro que aquilo está acontecendo porque faz parte dos planos. Então não tema, porque se você tiver medo de circunstâncias, de acontecimentos, seja ele o pior que seja, você está pondo em dúvida que seja da fonte criadora. Com a permissão da fonte criadora, porque tudo faz parte dos planos da fonte criadora. Então, essa energia de medo, de dúvida, de tristeza, não vem da fonte. A fonte criadora é uma fonte, é uma energia muito gigante. Não tem como falar o tamanho da energia da fonte criadora. É todo o poder que você possa imaginar. Então, quando vier medo, porque não tenha medo. Porque surgiu uma outra variante, né? E não tenha medo. Nós estamos passando por um conflito, terceiro conflito mundial, não é só no Brasil. A mídia não mostra as informações corretas. Ela trabalha a desinformação. E você não sabe no que está passando no mundo, porque ela não mostra para você que está viciado e sentar no sofá e assistir ela, a desinformação. Para com isso. Busca o conhecimento, o entendimento e a verdade sobre todas as coisas, que você vai se libertar. E vai encher a atmosfera de energia positiva e se juntar com a energia da fonte criadora. Colaborando com todo o colapso de onda para toda a humanidade, da fonte divina, de toda a benesse que todo ser humano merece. Então vamos emanar amor, amor, amor. E diga não ao medo, à dúvida, à tristeza, à depressão. Dias maravilhosos estão às portas. Você não faz ideia. Bom, gente, eu falaria das benesses até sem parar, porque são muitas.
Então, a semana que vem eu tô aqui, segunda-feira de novo, e para falar sobre, quem sabe, as coisas boas que estão por vir, não? Vamos dar um up aí, não? Nesse ser divino que tem dentro de você, que tem dentro de mim, que tem dentro de você. Se eu posso, se eu conseguir ter esse entendimento e ter esse nível de espiritualidade tranquila, você também pode, né? Né? Então, olha aqui. Vamos rezar um Pai Nosso, para depois a gente falar da sua semana, beleza? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, que assim seja. E assim é. E assim é. Gente, olha, eu desejo para vocês uma semana de maravilhas, de muito amor emanando para toda a humanidade. Ora pela sua vida, pela sua família, pelo seu vizinho, pelos seus colegas de trabalho, por aqueles que não vão com a sua cara, sabe? Por aqueles que te fizeram algum mal, que te afetou. Ore por essas pessoas, se liberte de todo o mal, tá bom? E vamos elevar essa energia, vamos buscar o entendimento, vamos sair dessa mente limitada que nós temos, que nós fomos criados assim. Vamos sair disso, tá bom? Então, por favor, esqueci de falar, deixa o seu like e passa para frente essa mensagem, compartilha, por favor, para que o YouTube, né, passa para frente esse vídeo também para tanta gente que precisa. Estamos vivendo momentos que precisamos ajudar o próximo, mostrar a verdade para o próximo, para que ele também tenha uma qualidade de vida. Tá difícil, não? Então, vamos deixar o peso mais leve para todo mundo, não só para mim, não só para você. Tá bom? Então, olha, amo vocês de todo o meu coração. E tô aqui, mais uma vez, para acupuntura, para fazer diagnóstico. Se você tem algum problema, não tem condições, eu faço diagnóstico para você online, tá? Aí vai ter que ser uma chamada de vídeo. Eu vejo você, a gente conversa, eu faço uma ficha de anamnese, vejo os problemas que você tem, os sentimentos e faço ali um diagnóstico, vou fazer acupuntura em você. E aí também tem a fitoterapia, que são os medicamentos naturais de ervas da medicina chinesa, da acupuntura, tá bom? Então pode pedir para mim, deixa no comentário aí o que você precisa, alguém que você conhece que precisa e não tem condições, beleza? Tô aqui para isso, tá? Quero te ajudar, por favor. Então, olha, um beijo grande no coração de vocês. Amo vocês do fundo do meu coração e tudo que eu desejo para mim, eu quero para vocês. Tá? Então, ó, até segunda-feira.